Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Felipe, se você ainda não me conhece. Eu tô lá no Instagram, aqui nesse endereço que você está vendo em algum lugar da tela. E aqui no YouTube também, obviamente, que é onde você está me vendo. Ou está me vendo no Instagram, não sei. O tema da aula de hoje é um conteúdo raiz, né? Como eu prometo aqui, toda quinta-feira tem conteúdo raiz, que é um conteúdo mais extenso. Então se prepara aí para assistir não sei se 10, 20, 30, 40 minutos de aula. Hoje a gente vai falar sobre a grande revelação de Warren Buffett. Como que Warren Buffett descobriu, digamos assim, uma estratégia, uma forma de investir focada em longo prazo que dava um retorno muito maior do que o tradicionalmente feito lá atrás, lá na época, que ainda hoje é muito feito de comprar uma ação e eventualmente vender quando ela se valorizar. Então, eu vou explicar mais ou menos aqui como que Warren Buffett ficou literalmente bilionário usando essa estratégia que é contraintuitiva, inclusive. Mas vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber é que na bolsa de valores, isso ainda é assim hoje e sempre foi assim. Muita gente, talvez a maior parte das pessoas, são apostadores. Como assim? São pessoas que estão lá na bolsa e que enxergam uma ação como se fosse uma carta de um baralho, que ela pode simplesmente fazer uma grande aposta certeira com uma ação, ou então fazer uma aposta errada e perder dinheiro. Então, a maior parte das pessoas que estão transacionando na bolsa de valores levam aquilo como se fosse um cassino mesmo. Elas estão ali colocando dinheiro numa ação, achando que aquilo vai triplicar em 3 meses, ou uma coisa que pode perder todo o dinheiro, enfim. Essa é a realidade da maioria das pessoas que investem em ações. A gente vê aí recentemente um aumento grande do número de investidores, mas se a gente for pegar um retrato aí de todo mundo que está investindo e pudesse saber exatamente o que essas pessoas estão fazendo, a gente ia ver que, na prática, né, a maioria não são investidores, a maioria são apostadores. E aqui eu tenho certeza que você quer ser um investidor, não um apostador. Então a gente vai seguir nessa linha de investimento. E aí, se hoje a bolsa é assim, né? Se a gente pegar lá nos primórdios, no começo do século XX ou até antes disso, essa situação era mais acentuada ainda. E se a gente pegar inclusive a história da bolsa americana, a gente vai ver isso que lá nos primórdios o normal era ser um apostador, era você ganhar muito dinheiro numa tacada só ou perder tudo numa tacada só. Inclusive lá naquela crise de 1929 que a gente estuda lá nos livros de história, foi o grande crash americano, muita gente foi à falência porque simplesmente investia na bolsa apostando. Se houvesse uma mentalidade maior de pessoas investindo para longo prazo naquela época, essa crise, na verdade, não ia levar tanta gente à falência, mas talvez enriquecer muita gente, ia comprar na baixa e depois colher os frutos, né? Mas a realidade da bolsa é simplesmente essa. E lá atrás era muito forte e com certeza tem histórias aí de lendários investidores que ganharam muito dinheiro, outros que perderam tudo da noite para o dia. Isso se acentuou muito com a chegada dos fundos de investimento, né, dos hedge funds. No comecinho eram apostadores pessoas, e depois entraram os apostadores institucionais, os fundos de investimento apostando bilhões de uma vez. E aí entrou a tecnologia com um monte de robozinhos fazendo transações a todo momento. Se a gente pegar hoje a quantidade de transações que são feitas na bolsa, a maior parte são feitas por robôs, não são pessoas, são robôs ali comprando, vendendo. E esses robôs podem sim dar bons retornos, mas também podem dar grandes perdas. Nada substitui o olhar humano, o julgamento humano, né? Então, esses robôs acentuaram muito mais esse cenário de aposta, de compra e venda de ações, de bolsa ser cassino mesmo. E aí lá atrás, quando quando esse cenário de aposta era o padrão, um cara chamado Benjamin Graham, ele decidiu nadar contra a maré.
ele começou a pensar o seguinte: pô, a galera tá comprando e vendendo ação aqui toda hora, por que ninguém para prestar atenção na empresa? As pessoas olham para a ação como se fosse uma carta de baralho, mas por trás daquela ação existe uma empresa de verdade. E ele começou a pensar nisso. Ele começou a olhar os fundamentos da empresa e descobriu uma coisa, que tinha ações que eram negociadas muito abaixo do que elas realmente valiam. Tinha ações de ótimas empresas que tinham ótimos ativos e que estavam sendo negociadas a preço ridículos em relação ao que ela realmente valia. Então, lá atrás era comum, né, lógico pela assimetria de informação que tinha na época, não tinha tanta informação como a gente tem hoje, né, mas você comprar a uma empresa, uma ação por um preço e você receber logo em seguida o dividendo equivalente ao preço que você pagou na ação, ou então a ação de uma empresa que tinha muitos ativos e estava extremamente subvalorizada. E a ideia do Benjamin Graham era assim: tá, eu vou comprar uma ação de subvalorizada que ninguém está enxergando essa empresa, o real valor dela, e esperar que em algum momento o mercado enxergue isso e se toque realmente o quanto que essa empresa vale e aí precifique a ação. Então ele fazia o seguinte: ele calculava o preço justo de todas as ações e comprava aquelas ações que estavam muito abaixo do preço justo. E aí quando chegasse nesse preço justo, ultrapassasse esse preço justo, ele vendia e embolsava o lucro. Era assim, então ele comprava uma ação a R$ 2, por exemplo, e calculava: pô, essa ação aqui eu acho que vale 10. Se um dia essa ação chegasse a 10, ele simplesmente vendia a ação, porque ele não via que ela podia crescer mais do que aquilo era o preço justo, e ficava com lucro. Então ele basicamente não se importava se a empresa era boa, se a empresa era ruim, se tinha vantagens competitivas ou não. Ele só se importava se o preço estava subavaliado e comprava porque ele tinha a crença que a ação, em algum momento, ia chegar naquele preço justo que ele tinha calculado. Para isso, ele estabeleceu um prazo de 2 anos. Então, se em 2 anos a ação não chegasse naquele preço justo, ele vendia, dava como uma aposta encerrada, digamos assim, e passava para outro. E aí apareceu um cara chamado Warren Buffett, que é meio que um discípulo do Benjamin Graham, né? E o Warren Buffett, ele começou a ver que todas aquelas empresas que o Benjamin Graham estava acreditando que eram subavaliadas, que iam chegar lá num preço justo lá na frente, muitas delas nunca chegavam naquele preço justo, e muitas delas ultrapassavam em muito aquele preço justo. Então, o Benjamin Graham estava deixando dinheiro na mesa de duas formas. Ele estava vendendo empresas quando chegava no preço justo, mas empresas que podiam se valorizar muito mais, ou ele estava acreditando em empresas que, em tese, estavam subavaliadas, mas que nunca, eventualmente, chegariam àquele preço justo que ele calculou. E aí o Warren Buffett teve a seguinte sacada: ele começou a perceber que dessas empresas que o Benjamin Graham selecionava, né, para investir, ele começou a perceber, a prestar atenção nessas que continuavam a crescer, que chegavam lá naquele preço justo que foi definido e cresciam muito mais ainda, muito além do que aquele preço justo, né? São aquelas empresas que o Graham eventualmente venderia quando chegasse no preço justo e deixaria de ganhar todo o potencial de valorização que elas iam ter depois. E o Warren Buffett, ele começou a estudar essas empresas, começou a traçar um perfil dessas empresas, né? Que tipo de empresas são essas? O que elas fazem de diferente para chegar nesse patamar, né? E ele descobriu que essas super estrelas, né, essas super empresas, essas empresas que davam muito retorno para o acionista ao longo do tempo, elas tinham algo em comum, não necessariamente igual, mas tinham um grupo de características em comum, que eram vantagens competitivas. Ele afirma que eram vantagens competitivas que geravam nela uma certa sensação de que elas estavam num monopólio, porque elas tinham vantagens tão grandes
em relação aos concorrentes, que simplesmente elas pareciam estar no monopólio, só crescendo, crescendo, crescendo e abocanhando clientes, abocanhando o mercado. E aí que foi a sacada. Ele percebeu o seguinte: se uma empresa consegue manter essas vantagens competitivas por um longo período de tempo, ela vai sempre estar crescendo, sempre estar crescendo. Então ela vai chegar lá naquele preço justo, entre aspas, mas se ela manter a vantagem competitiva, ela vai continuar crescendo, continuar crescendo, continuar crescendo, continuar crescendo. E a ação vai ao céu e ao infinito e ao além, né? Não tem limite, desde que a empresa consiga manter aquelas vantagens competitivas que ela definiu. Então, para o Buffett, fazia todo sentido ele segurar aquele investimento pelo maior período de tempo, porque a tendência dessas empresas, desse tipo de empresa, é sempre se valorizar. E aí que houve a virada de chave em relação ao pensamento do Benjamin Graham, né? O Warren Buffett, ele concluiu que ele não precisava mais achar uma barganha, achar uma empresa que estava extremamente subvalorizada, né? Ele não precisava mais filtrar essas barganhas, né? Ele precisava simplesmente investir numa empresa que tem vantagens competitivas duradouras e segurar ela pelo maior período de tempo, enquanto ela manter essas vantagens, porque enquanto ela manter essa diferenciação em relação aos concorrentes, ela vai sempre crescer, crescer, crescer e crescer. Então, essa foi a virada de chave do Warren Buffett. Além disso, ele percebeu o seguinte, que ao segurar a ação e oferir o lucro eventualmente lá na frente, ou então só viver dos dividendos, ele poderia adiar o pagamento do imposto, né? Porque no método do Benjamin Graham, né, que é o Value Investing tradicional, quando a empresa chegasse no valor justo, ele simplesmente teria que vender aquela empresa, e toda vez que se vende uma empresa, se paga um imposto de renda sobre o lucro daquela transação, né? Então, na metodologia dessa forma, que chegou no preço justo, vende, chegou no preço justo, vende, você vai estar sempre vendendo ações e sempre pagando imposto de renda. E aí o Warren Buffett, ele viu que se ele adiasse a venda, se ele segurasse a empresa, além de ter um potencial maior de valorização, ele ia adiar mais o pagamento do imposto de renda e conseguir capitalizar por mais tempo o dinheiro dele, né? Essas vantagens competitivas que o Buffett descobriu, assim, que as empresas tinham, ele mais ou menos definiu elas em 3 tipos de vantagens competitivas que ele acha mais interessante, mais duradouro. Esse assunto vantagens competitivas, né, é muito amplo, tem várias correntes aqui de pensamentos e é um estudo bem aprofundado, mas eu vou citar aqui uma divisão proposta pelo próprio Warren Buffett, que é a seguinte: ele vê 3 tipos de empresas que têm vantagens competitivas duradouras. Primeiro são aquelas que têm produtos exclusivos, ou seja, são produtos que geram uma sensação de exclusividade, uma paixão do cliente por aquele produto. O segundo são os produtos de uma prestação de serviço exclusiva, né, que é semelhante ao produto, mas no caso é um serviço exclusivo, é uma empresa que se caracteriza por conseguir prestar um serviço diferenciado em relação aos concorrentes. E, por fim, aquelas empresas que conseguem praticar um preço muito baixo em relação aos concorrentes, né? São empresas que se diferenciam não pela exclusividade, mas pelo preço baixo. Vamos entender um pouquinho melhor essas 3 e dar uns exemplos de exemplos reais aqui da Bolsa Brasileira ou empresas internacionais de como que isso se caracteriza. Primeiro, as empresas de produto exclusivo, né? São empresas que elas literalmente conquistaram um lugar na mente dos clientes, são aquelas empresas top of mind, que a marca da empresa ela é muito forte, quando o cliente pensa em consumir alguma coisa daquele setor, ele já pensa naquela empresa. Por exemplo, quando você vai pensar em cervejas no Brasil, você provavelmente vai pensar em alguma das cervejas que fazem parte do portfólio da Ambev. Ou quando você vai pensar em alguma bebida não alcoólica, muito provavelmente você vai pensar em bebidas da Coca-Cola. Assim como, por exemplo, a Apple conquistou um lugar por ter uma marca super consolidada,
a marca forte, estabelecida, muitos fãs, né? As pessoas são quase que, os clientes da Apple são quase que advogados e marqueteiros da própria Apple, né? Porque eles defendem com unhas e dentes a marca, etc. É aquela coisa do vínculo emocional, né? A Adidas é outro exemplo também, que a Adidas está aí, a Nike também poderia ser, que está estampada nos maiores atletas do mundo, nas camisas dos times de futebol mais conhecidos do mundo. Então, são marcas muito fortes que estão na cabeça das pessoas, que geram uma experiência única de consumo. Então, são empresas que têm uma vantagem competitiva muito forte, porque essa conquista dos consumidores tende a perdurar os resultados da empresa por muito tempo. Então, essas aí são apenas alguns exemplos de empresas que conseguiram chegar nesse estágio, né? É muito difícil chegar nesse estágio e essas são empresas que dificilmente, se você jogar aí para o horizonte de 10, 15 anos, são empresas que dificilmente vão falir, são empresas que dificilmente vão ter dificuldades. O segundo tipo de empresa, até um pouco parecido com um dos produtos exclusivos, são as empresas de serviços exclusivos. As empresas de serviços exclusivos são parecidas com as de produtos exclusivos. Elas conquistaram um lugar na cabeça do cliente, elas têm uma marca muito forte, uma identidade institucional muito forte. Ao invés de ter um produto exclusivo, elas conseguem ter uma eficiência maior de custos, porque quando você tem um produto exclusivo, você tem que estar sempre, digamos que reinventando esse produto, né? Colocando novidades, aprimorando o processo industrial, controlando custos da produção, etc. Já no serviço, você não precisa necessariamente toda essa inovação, cuidado na produção, porque um serviço ele é mais ligado à cultura, à identidade institucional, a pessoas que estão ali dentro, né? Enfim, é mais barato do que produto, né? Porque não precisa gastar com redesenho, estocagem, fabricação, etc, né? Alguns exemplos aqui da Bolsa Brasileira de empresas que têm um serviço forte e consolidado, por exemplo, a própria Bolsa, a B3, ela é um monopólio no Brasil, né? Então ela tem essa característica de prestar um serviço exclusivo. E aí é exclusivo mesmo, né? No caso da B3, não existe outra empresa que você possa usufruir do mesmo serviço, que é compra e venda de ações, por exemplo. Itaú conquistou um lugar muito forte no mercado bancário, né? É uma empresa de referência em termos de serviços bancários. Todo mundo pensa em Itaú na hora de serviços bancários, principalmente grandes empresas, né? A TOTUS também é um exemplo aí na área de software, né? É uma empresa extremamente consolidada no segmento de software comerciais, né? Então, na hora que se pensa, uma empresa grande vai pensar, vou comprar um software aqui para minha empresa. Com certeza, a TOTUS já entra na cabeça da pessoa que vai tomar essa decisão pela marca consolidada, a imagem de confiança, de solidez que ela construiu. E a terceira vantagem competitiva que o Warren Buffett defende são empresas que fazem produtos de preço muito baixo, né? São empresas que competem ali no preço mesmo. Elas têm a margem geralmente apertada, mas sobrevivem assim. Elas sobrevivem com margens realmente apertadas. Elas compram em grande escala, então conseguem comprar produtos muito baratos e, consequentemente, vender muito barato e ainda assim ter lucro, né? Então, para esse tipo de empresa, comprar barato, comprar em grande escala, comprar em grande volume é essencial para elas sobreviverem, porque elas precisam praticar um preço baixo e se não fizerem isso, se não conseguirem comprar com preço baixo, elas provavelmente vão ter prejuízos, né? Então, esse tipo de empresa, embora cada produto que ela venda tenha margem baixa, tenha pouco lucro ali embutido, ela ganha no volume. Ela vende muito, muito produto e ganha muito mais no volume de produtos vendidos do que na margem de cada produto em específico, né? Além disso, esse tipo de empresa tem uma vantagem muito interessante que é ela simplesmente compra barato, vende barato, compra barato, vende barato. Então, ela não precisa ficar investindo muito em
desenvolvimento de produtos, em pesquisa, nada. Ela simplesmente compra ali do fornecedor em grande escala e vende ali para os consumidores em grande escala também. Exemplos desse tipo de empresa, a Magazine Luiza, por exemplo. Se você pegar a Magazine Luiza, ela vende os mesmos produtos que a B2W, né, que é a Americanas.com, que é a Casas Bahia, que é a Ponto Frio, que é a Ricardo Eletro. São os mesmos produtos, mas ela tenta sempre praticar o preço mais baixo, comprando em muita escala. Mesma coisa são os supermercados, trouxe o Carrefour aqui como exemplo, né, o próprio Walmart também. Eles vendem ali barato, as margens são muito baixas, eles competem muito no preço, né? Tem muitos slogans de preço baixo todo dia, o gerente enlouqueceu, mas é o setor, é a característica do setor, eles competem no preço, mas eles conseguem lucrar mesmo assim, porque eles conseguem comprar em grande volume, em grande escala e comprar muito barato dos fornecedores. Então, para esse tipo de empresa, é essencial que elas comprem muito barato para conseguir vender barato também. Então, pessoal, essas são as 3 grandes vantagens que Warren Buffett enxergou nas empresas que fazem elas serem duradouras para longo prazo e continuarem a se valorizar no longo prazo. Como eu já disse antes, esse assunto de vantagens competitivas é muito amplo, tem outras abordagens para isso, mas é extremamente importante de serem analisados. Porque, assim, geralmente a gente analisa os balanços, os resultados financeiros das empresas e a gente está basicamente olhando para o passado. Só que passado não garante futuro, né? Lógico que se uma empresa tem um bom histórico, a tendência é que ela vai continuar assim, porque é sinal de que ela é bem administrada, que ela tem vantagens, que ela tem consumidores fiéis, etc. Mas a gente tem que fazer também um exercíciozinho de futurologia e pensar, bom, beleza, essa empresa tem bons resultados passados. Será que ela tem vantagens competitivas que tendem a garantir bons resultados futuros? Então, esse exercício, um tanto que subjetivo, é essencial para a gente conseguir investir em empresas com sucesso, né? Porque a gente está investindo para prazos maiores, de 10, 15 anos. Então, a gente tem que imaginar, bom, daqui a 10, 15 anos essa empresa tem características que vão manter ela no jogo? A ideia é essa, beleza? Então é isso, a gente vai ficar por aqui. Comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo, o que achou desse assunto, se você já tinha prestado atenção nisso, alguma empresa que você acha que tem uma vantagem competitiva ou não. Curte, compartilha e vamos embora. Um grande abraço e até a próxima.